o melhor professor de negociação do FGV Management, em top 10 no ranking nacional. É mestre em gestão empresarial da Fundação Getúlio Vargas. É pós-graduado no MBA em marketing pela Fundação Getúlio Vargas. É graduado em administração de empresas pela PUC, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Possui curso de especialização em negociação pela Harvard Law School. É autor do livro Empreendedorismo Decolando para o Futuro, publicado pela editora Campus Elsevier. Fundou a empresa GC5, Assessoria Empresarial Limitada, que oferece palestras, consultoria e treinamento corporativo. Atuou como gerente de desenvolvimento de negócios da Coca-Cola Company, Divisão Brasil. E é o nosso palestrante convidado especialmente para este momento. Com os senhores, professor da FGV, para falar sobre negociação e gestão de conflitos, Glauco Cavalcanti. Vamos receber. Ok, pessoal, muito boa tarde a todos vocês. É um grande prazer estar aqui, mais uma vez, no Sindifisco. Tive a oportunidade de fazer treinamento com a equipe aí do Fabiano e agora, novamente, recebendo esse grato convite. Falaremos aqui, nessa hora, 1h30, sobre um dos assuntos que os senhores já estão habituados a fazer todos os dias, que é negociar. A grande questão é que grande parte das pessoas não aprendeu a negociar no colégio, não aprendeu a negociar na faculdade. E é muito comum eu perguntar qual é a formação, e aí você tem engenheiros, administradores, advogados, nos MBAs da Fundação, eu sempre começo perguntando, qual é a sua formação? Teve negociação na faculdade? Não, não tive. Levanta a mão quem teve? Ninguém. Então, onde é que a gente aprendeu a negociar, afinal de contas? Na vida. De forma empírica, tentativas e erros e acertos, nós fomos nos moldando como os negociadores que nós somos hoje. Foi assim que nós desenvolvemos essa habilidade. Só que a grande questão de desenvolver uma habilidade de forma empírica, no tentativa e erro, é que nós diversas vezes cometemos uma série de equívocos, gastamos energia para produzir, às vezes, resultados pequenos. Quantos são os conflitos que nós vivemos no dia a dia, não só corporativo, como também pessoal? E aí eu comecei a pensar e me desenvolver nessa habilidade de negociação. Assim como eu vi um slide lá falando de benchmarking, eu pensei, qual é o local no mundo que tenha o maior conhecimento de negociação? E comecei a pesquisar. Descobri, na verdade, que na Harvard Law School desenvolveram o PON, Program on Negotiation, que é o programa de negociação da Harvard Law School. E comecei a ir, primeiro, para fazer o curso, e depois fiquei encantado com a metodologia que eles utilizam, e fui todos os anos, nos últimos 3 anos, para levar executivos, alunos da Fundação e empresários para fazer esse curso. Esse ano, mais uma vez, em junho agora, eu tenho a oportunidade de estar lá junto com a Susan Heckley, diretora do programa, e seu elenco de professores maravilhosos. E o que eu gostaria de fazer nessa próxima hora é dividir um pouco, de maneira sucinta, o que eu aprendi com essa turma da pesada de negociação. Para que a gente comece a ambientar e fazer para que seja o mais dinâmico possível esse nosso encontro, nós vamos aqui fazer o maior campeonato de queda de braço de Santa Catarina. Nós vamos fazer uma dinâmica lúdica, muito rápida aqui, fácil, de 10 segundos, onde eu vou convidar os senhores a fazer uma queda de braço em dupla com a pessoa que está a seu lado. Mas calma aí, deixa eu explicar como é que essa dinâmica vai funcionar. Essa dinâmica vai funcionar da seguinte maneira, prestem atenção. Primeiro, você não pode combinar, ou seja, falar com o outro. É uma negociação em silêncio. De preferência, você vai se virar de frente para essa pessoa e utilizar
com a perna cruzada, para você poder fazer a queda de braço. Eu não quero ninguém aqui se machucando. E se você usar a mesa, às vezes a pessoa pode fazer uma alavanca e ser prejudicial. Tá ok? Então a gente vai se virar de frente para o outro e a gente vai fazer uma queda de braço. Em 10 segundos você tem que fazer o maior número de pontos possíveis em 10 segundos. Se você fizer assim, 1-0, 2-0, 3-0, você tem que fazer em 10 segundos o maior número de pontos possíveis. Calma aí que eu vou falar o já. Vai lá, vamos virar de frente para o colega. Vamos virar de frente para o colega. Só um minutinho. Você tem que fazer o maior número de pontos possíveis em 10 segundos. Esse é o seu objetivo. Estão preparados? Ok? 1, 2, 3 e... valendo! Força! Ok, maravilha, maravilha. Uma salva de palmas para nós. Perfeito. Vamos lá. Agora eu vou falar sobre algumas características de uma negociação competitiva e as características de uma negociação cooperativa, utilizando essa nossa brincadeira aqui da queda de braço. Para aqueles que quiserem anotar, que tiverem uma caneta e um papel e quiserem tomar nota, você pode pegar do lado esquerdo, fazer um risco no meio da folha e do lado esquerdo escrever competitiva e do lado direito escrever cooperativa. E eu vou te dar algumas características de cada um desse tipo de negociação. Comecemos com o lado esquerdo da tua folha, que é negociação competitiva. Quando você sentou para negociar nessa queda de braço, você via a outra pessoa como o quê? Muito bem, eu vi o outro como adversário. Então essa é a primeira característica numa negociação competitiva. Eu olho para o outro e vejo ele como meu adversário. Qual era a meta quando você sentou para bater essa queda de braço? Ganhar do outro, ou seja, a meta é a vitória. Ou seja, eu quero ganhar do outro, ele é meu oponente. E o que você utilizou para maximizar esse resultado? A força. O que eu posso dizer aqui, o poder. Então, se eu sou uma grande cadeia de supermercado e você é um pequeno fornecedor, o que eu posso fazer contigo? Maximizar o meu ganho. Então eu vou chegar lá e vou pedir desconto, eu vou pedir promotores, eu vou pedir a primeira entrega cortesia, o enxoval que eles chamam, no varejo muitas vezes, e ali eu estou maximizando o meu resultado. Então se eu tenho mais força, e foi o caso de alguns de vocês, fez 1-0, 2-0, 3-0, alguém aqui fez mais de 2-0? Não? Ninguém maltratou o amigo? Muito bem, gostei de ver. E aí você fez 3-0, por quê? Eu tenho mais força, deixa eu pegar e aumentar o meu ganho. Então eu uso o poder como forma de maximizar o resultado. Porque grande parte de vocês entendia que ali havia o que a gente chama de falácia do bolo fixo. Você entende que o bolo é fixo. Já que o bolo é fixo, deixa eu pegar a maior parte para mim. Só que a regra do jogo, e eu falei para você, é que você tinha que fazer o maior número de pontos em 10 segundos. Pergunta, eu poderia ter feito isso aqui, ó? Poderia ter feito isso aqui? Poderia, mas muitos de vocês não fizeram. Sem timidez, quem ficou no 0-0? Muitos ficaram no 0-0. Ou seja, gastaram muito esforço para ficar no 0, quando o objetivo era fazer o maior número de pontos possíveis. A isso eu chamo de falácia do bolo fixo. Está no livro do Max Bazerman, Processo Decisório. Eu entendo que o bolo é fixo, deixa eu pegar a maior fatia para mim primeiro. Com isso você gastou mais energia ou menos energia? Muito mais energia. Alguns de vocês estavam vermelhos, que eu via, fazendo muita força ali, estavam vermelhos e no 0-0. Mais do que isso, muitas vezes nós levamos para o lado pessoal. Ação gera reação. Ação gera reação, que gera, muitas vezes, o que a gente chama de uma escalada irracional.
E esse processo da escalada irracional é quando muitas vezes nós tomamos uma decisão presente baseado em histórico passado, e com isso nós replicamos um padrão de comportamento. Isso chama-se a escalada irracional. E a escalada irracional em conflitos ocorre em várias esferas. Quando você pega, por exemplo, Estados Unidos e União Soviética, na década de 60, Estados Unidos se armou. O que a União Soviética fez? Se armou mais. Mas já que você se armou, ou seja, estou falando passado, o que eu faço agora? Eu me armo mais ainda. Já que você se armou mais ainda, e vai assim, no final, os dois países tinham armamento para acabar com o mundo em 20 vezes. Tem lógica isso? Nenhuma, mas eles entraram no processo de escalada irracional. Você matou meu povo, o que eu faço? Eu mato o seu. Mas já que você matou meu povo, o que eu faço? Eu mato o seu. Quantas vezes eu consigo replicar esse padrão de comportamento? N vezes. Porque eu estou tomando uma decisão presente baseada em histórico passado. Se você sair da esfera das nações, for para as empresas, nós acompanhamos alguns processos judiciais entre empresas, e uma ação gera reação que gera. No final está dilapidando o patrimônio da empresa e resolveu? Não. Litígio, vamos para o lado de sair de nação para a empresa, para o pessoal. Litígio, marido e mulher. Já que você me desrespeitou, o que eu faço? Eu desrespeito também, maravilha. E aí, mas já que você me respeitou, e aí você vai da mesma forma. No final, o filho, que é o bem mais precioso do casal, está sendo prejudicado. Os dois estão investindo dinheiro com advogado, não é isso? E perdendo. Então, num conflito extremado, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque muitas vezes a gente gera esse processo de escalada irracional. Gasto mais energia para gerar um resultado muito menor. E aí você fala, Glauco, eu estou num conflito extremado, fruto de uma escalada irracional, ou seja, eu estou passando um momento como esse, dentro da minha organização, ou não só na sua organização, no campo familiar. Como é que eu saio desse modelo mental? Como é que funciona isso? Quando eu estou num conflito extremado, fruto de uma escalada irracional, você tem que entender que existem 3 inimigos mentais. E a mente, como o próprio nome diz, o que ela faz? Ela mente. A nossa mente é mentirosa. Ela muitas vezes nos sabota. E durante um conflito extremado, o maior inimigo, quem é? Você mesmo. 3 inimigos mentais, quando eu estou em conflito extremado. O primeiro, ansiedade. O ser humano, ele busca maximizar prazer e minimizar dor. Você busca maximizar seu nível de prazer e minimizar dor. Se você está num conflito extremado, lembra um conflito que você passou recentemente, você está em prazer ou dor? Dor. Você quer sair o mais rápido possível disso. E aí que a ansiedade é o seu inimigo. Porque você manda e-mail quando não tem que mandar. Você liga quando não tem que ligar. E por falar nisso, e-mail é uma ferramenta péssima para solucionar conflito extremado. 60% a 70% da sua linguagem, ela é não verbal. Perfeito? É linguagem corporal. Isso dizem os especialistas. Alan e Barbara Pease, Pierre Weil, no livro O Corpo Fala. Ou seja, quando eu mando e-mail, eu estou perdendo uma grande parcela da minha comunicação. Por isso que e-mail, quando você está num conflito, a pessoa lê, você está elogiando, ela entende que é sarcasmo. Você comentou, ele entende que é cobrança. Não é assim? Então, a ansiedade. Como é que eu lido com a ansiedade? Chama um neutro. Chama uma pessoa, um terceiro, que possa te ajudar a fazer com que você veja a realidade como ela é. E não com a lente distorcida, fruto dos seus problemas anteriores. Chama um neutro. O neutro vai ler aquele teu e-mail e fala assim, olha, deixa eu dar uma olhada nesse e-mail. Eu não colocaria essa frase. A sua empresa tem esses valores, a minha tem outros. Conflito não se soluciona pelas diferenças, e sim pelas semelhanças. As diferenças só afastam, as semelhanças aproximam. Lembra aquele projeto que a gente fez junto, que você conseguiu ceder lá os seus caminhões para eu poder fazer a entrega? Lembra aquela vez que o senhor me pediu um prazo maior e eu te concedi? Já tivemos parceiro tantas vezes, agora temos mais essa vez, vamos juntos.
ao invés do embate 1 a 1, a ansiedade. É o primeiro inimigo mental. O segundo, pessimismo. Diante de um conflito extremado, nós tendemos a ficar pessimistas. Não dá para negociar com aquele cara é uma mula. Já ouvimos isso alguma vez? Roda presa, amarrado, pessimismo. Mas a gente está alimentando a nossa mente mentirosa, porque todo conflito tem solução. Todo conflito tem solução. Mesmo que seja o não acordo, mesmo que seja o afastamento entre as partes. Todo conflito tem solução. Às vezes o não acordo e o afastamento entre as partes é a solução, mas ele vai ter solução. Por isso, quando eu estou negociando um conflito, eu tenho que focar no processo. E os pré-julgamentos e os pré-conceitos, na verdade, você só está sabotando a sua mente para que você não chegue a um acordo. Você quer fortalecer a sua mente mentirosa. Então, para solucionar a questão do pessimismo, foca no processo. O que é foco no processo? Fazer o melhor que eu posso fazer com os recursos disponíveis. O resultado vem como consequência. O que eu tenho que fazer é foco no processo. Segundo inimigo mental, o pessimismo. E o terceiro, esse vocês vão concordar comigo, esse é para matar a pau. O ego. Né? O ego, ele é muito complicado no conflito extremado, porque muitas vezes você mostra para a pessoa o óbvio e ela diz que ela não muda de posição. E ela se amarra na sua verdade, ela fica enraizada naquela falsa verdade. E você mostrou por A mais B que aquela é o correto, mas ele não quer entender, porque o ego muitas vezes impede que as pessoas vejam. O ego se alimenta do passado. O ego se alimenta da sombra, daquilo que já se foi. Pessoas egóicas são pessoas enraizadas em suas falsas verdades. E como é que eu lido com a questão do ego? Como é que eu lido com a questão do meu ego como um inimigo mental que eu tenho? Resposta: ilumina. E o que é iluminar? Consciência. O ser humano, ele se ilumina através da consciência. Quando você fala Siddhartha Gautama, né? Buda é o iluminado. O que é iluminado? Consciente. E Buda não ficou olhando para a luz e fazendo aum, não. Ele trabalhou o desapego. Um fruto cai da árvore quando ele está maduro. Desapego envolve maturidade. Então, quando eu falo consciência, é iluminar a tua mente e falar assim, ok. Mahatma Gandhi era um homem iluminado, era um homem consciente. A violência, ele trabalhava a paz pela não violência. Tem uma passagem do livro e do filme muito bom, que a polícia estava batendo nos seus discípulos, e ele fez uma fila para que todos apanhassem. E um a um, a polícia ia lá, batia, e entrava mais outro, e outro, e outro, e outro, e uma fila gigantesca se formou para apanhar. No final, a polícia não tinha mais força para bater, não aguentava mais, e a fila gigantesca lá. E aí ele mostrou que a não violência tem mais força do que a violência. Consciência. E aí você fala, Glauco, mas é muito filosófico, como é que eu trago isso para o meu dia a dia? Como é que eu faço isso no dia a dia? Quando alguém te elogia, Glauco, tua aula é maravilhosa, é fantástica, brilhante, como é que eu fico? Egóico. Toma cuidado, porque o lisonjeio é uma das formas mais poderosas de manipulação. Uma pessoa egóica, ela é facilmente manipulada. Então ilumina, conscientiza. Quando alguém te elogia, conscientiza, deixa o teu ego ali zerado. A mesma coisa quando alguém te xinga, te agride. Glauco, tu és um merda. Ou o meu ego mais uma vez, você sabe com quem você está falando? O ego mais uma vez se manifestando. Diferente de eu chegar e falar, é mesmo? Você teria argumentos que me comprovem que eu sou um merda? Talvez eu até acredite. Do contrário, eu tenho que discordar. Como é que está a minha emoção? Zerada. Minha emoção está zerada. Eu controlo os meus pensamentos? Sim ou não? Se você não controla, alguém está controlando. Então, premissa maior, eu controlo meus pensamentos. Segundo, os meus sentimentos são oriundos do meu pensamento? Sim ou não? Sim. Logo,
se eu controlo meus pensamentos e meus sentimentos são oriundos do meu pensamento, logo eu controlo os meus sentimentos, eu deveria controlar. E num processo de negociação e gestão de conflito, esse é um grande pulo do gato do negociador profissional. É aquela pessoa que consegue, numa mesa de negociação, controlar os seus pensamentos e os seus sentimentos. Quando alguém te agride, você está equilibrado. Quando alguém te elogia, você não fica egóico. Você está consciente, você está iluminado. Então, numa negociação competitiva, a gente está falando aí de algumas características, onde o negociador é adversário, a meta é a vitória, onde eu tenho a falácia do bolo fixo, onde eu entro num processo de escalada irracional, onde eu foco muito na posição. Negociadores competitivos são extremamente posicionais. Eles se arredam na sua posição e acabam gastando mais energia para gerar um resultado menor. Então, aqui na negociação competitiva, nós falamos algumas características do negociador: a meta, o foco, a base, o resultado, a energia e o grau de desgaste. Eu gostaria agora de convidá-los para conhecer o outro lado da moeda. Não só a negociação competitiva, que tem esse formato, esse modelo mais da força, do poder e dos ganhos limitados, mas mostrar o outro modelo, que é o modelo que Harvard defende muito. E ele me fez mudar a forma de negociar, entender a negociação com outros olhos. Chama-se negociação cooperativa. Na negociação cooperativa, você vai ter uma outra característica, onde o negociador não é seu adversário, mas ele é um solucionador de problema. O negociador, na negociação cooperativa, do lado direito da sua folha, ele é um solucionador de problema. A meta é um acordo sensato entre as partes. E quando eu falo solucionador de problema, tem uma técnica que eu uso muito em processo de negociação e gestão de conflito, que eu gostaria de dividir com vocês, que ela é simples e extremamente eficiente. Imagina que nós estamos aqui, num conflito, ok? Estamos há 1 hora negociando, não saímos do lugar. O que eu faço? Eu pego um flip chart, uma folha em branco, chama-se técnica da folha em branco. Você pega um flip chart e eu coloco aqui no quadro todos os problemas. Prazo é um problema? Ok. Comunicação é um problema? Ok. O que mais é problema? Você coloca todos os problemas nesse flip chart. De preferência, você puxa uma cadeira, senta ao lado da pessoa. Ok. Agora vamos virar solucionadores de problema. E 1 a 1 vocês vão solucionando. Eu ainda faço uma coisa. Eu escrevo no flip chart com uma letra meio feia. E aí eu passo a limpo para uma segunda página. Mas estrategicamente, ao passar para a segunda página, você coloca os problemas mais fáceis em cima e os mais difíceis embaixo. Colocando os problemas mais fáceis em cima, você vai aumentando o nível de confiança e você vai solucionando. Se você colocar um problema muito complexo e difícil de solução em cima, muitas vezes emperra a negociação e aí os tópicos seguintes você não consegue evoluir. Então, na negociação cooperativa, é uma mudança absurda, onde eu viro um solucionador de problema. E a meta é um acordo sensato. A base da negociação competitiva vai ser o poder, a força. Na cooperativa, a base vai ser o relacionamento. A base é o relacionamento. E aí eu gostaria de dividir com vocês, em primeira mão, eu estou publicando meu 2º livro, que é sobre negociação, e eu desenvolvi há 2 anos atrás a fórmula do relacionamento. Queria dividir com vocês. Eu digo que a fórmula do relacionamento é C1 vezes R vezes C2, 1 mais A. Vou te explicar o que é isso. O C1, na verdade, é confiança. É o C de confiança. C1, confiança. O R, respeito. C2, comunicação. E A, admiração. Então eu tenho confiança, respeito, comunicação, mais admiração. Por que vezes em confiança, respeito e comunicação? Por que vezes e não mais? Se um deles for 0, o que acontece? Com relacionamento? Eu zero tudo. Então, num relacionamento comercial, a forma mais rápida de você acabar com o relacionamento
Por exemplo, você zera o C de comunicação. Eu não falo contigo, não atendo suas ligações, não respondo seus e-mails. Quando eu zero o C de comunicação, o que aconteceu com o relacionamento? Acabou. O respeito. Acabou o respeito. Tem como ter relacionamento? Se você zera o respeito? Não tem. Dentro do C de confiança, eu ainda te abro em 3 Cs. Coerência, clareza, credibilidade. O que é coerência? Coerência é o que eu penso, é o que eu falo, é o que eu faço. Muitas vezes nós negociamos com pessoas que pensam uma coisa, falam outra e fazem outra totalmente diferente. Isso acontece comigo? Né? Então, coerência. Muitas pessoas não têm coerência. Se eu não tenho coerência, eu estou afetando o meu C de confiança, estou destruindo o meu relacionamento. Clareza. Se você não tem transparência, se você não tem clareza, mais uma vez, você está afetando o C de confiança, está destruindo o relacionamento. Credibilidade. Pessoas que mentem. Tem gente que é mentiroso compulsivo. Parece que acorda de manhã, tem necessidade de mentir. Acabou, você vai ficar batendo palma para maluco? Não dá. Não tem credibilidade, estou afetando confiança, destruindo o relacionamento. Agora, eu matei aqui os 3 primeiros componentes. Agora, mais A. Por que mais admiração e não vezes? Por que mais admiração ao invés de vezes? É possível você zerar a admiração e ter relacionamento comercial? Sim, você não admira todo mundo que você negocia. Agora, olha a pegadinha da admiração e a gente tem que tomar um cuidado. Se eu tenho alto grau de admiração, quanto maior o nível de admiração, maior o nível de expectativa. Você é responsável por quem você cativa, seja como gestor, seja como fornecedor, né? Seja como auditor. Você é responsável por quem você cativa. Alto grau de admiração. E se você não atende o nível de expectativa da outra pessoa, o amor pode virar ódio. Então, alto grau de admiração é bom que as pessoas te admirem, mas aquelas pessoas que te admiram, você tem que dar uma atenção especial para elas, retornando as ligações, dando devido respeito, porque o amor, alto grau de admiração com baixa entrega, pode gerar esse fenômeno da raiva ou do ódio de terceiros. E você sabe qual é a armadilha do ódio, né? Você vira melhor amigo do seu inimigo, porque você dorme e acorda pensando nele, então você acaba ficando muito próximo dele, né? Então essa é a armadilha do ódio, você vira o melhor amigo do seu inimigo. E o ódio é um sentimento que a gente tem que trabalhar dentro da mente, que ele tem que ser trabalhado com uma certa cautela, porque é como se você tomasse uma pequena dose de veneno na tentativa de envenenar o outro. E aí como é que a gente trabalha com esse processo? Assim como a árvore, o fruto cai da árvore quando ele está maduro, desapego, mas ele cai quando ele está maduro ou quando ele está... E às vezes a gente não pode deixar que esse sentimento, né, nos deixe podre por dentro, tem que trabalhar o desapego. O fruto cai da árvore quando ele está maduro, tá ok? Então o relacionamento é um dos elementos principais da negociação cooperativa. Na negociação cooperativa, foco no relacionamento. E mais, não só foco no relacionamento, como também, em vez de focar na posição, nós focamos no interesse. Ao invés de foco na posição, na negociação cooperativa, o foco está no interesse. E aí eu queria dividir com vocês uma história que fala sobre a diferença entre posição e interesse. Um pai chega em casa e encontra seus 2 filhos brigando por uma laranja. Recurso escasso na casa, só tem uma laranja. E os 2 filhos ali brigando, duelando pela laranja. O pai chega e fala: meus filhos, parem de brigar, vão acabar com esse conflito, senão eu vou arbitrar uma solução. Passaram mais alguns minutos e os filhos continuam aquela briga ferrenha pela laranja. O pai chega: ok, já que vocês não conseguem resolver, eu vou resolver esse problema. João, corta a laranja. Maria, escolhe o primeiro pedaço.
Mas João não queria que Maria levasse 1 milímetro a mais, né? Aquela coisa de irmão. Botou 4 dedinhos de um lado, 4 dedinhos do outro, cortou ali irmãmente. Maria, olhando aqueles 2 pedaços tão iguais, falou: tanto faz, me dá esse pedaço aqui. Pergunto aos senhores: solucionou o conflito? Aparentemente sim. Foi inteligente a solução do pai? Aparentemente sim. Foi a melhor solução possível com o recurso disponível? Com aquela laranja? Aparentemente sim. O que o pai ficou intrigado, ele falou: será que eu tomei a melhor decisão com meus filhos? E aí ele faz o seguinte, ele vai no quintal, vê o que João está fazendo. João está espremendo a laranja e tomando suco. E aí ele vai na cozinha, e Maria está cortando a raspa da laranja, a casca da laranja, para enfeitar o bolo da avó. E essa é a diferença de posição e interesse. Posição é aquilo que eu digo que eu quero, é a minha exigência, ao passo que interesse é o que eu genuinamente preciso, necessito, para atender as minhas necessidades, é o que eu preciso para atender as minhas necessidades. E como negociador cooperativo, muitas vezes o seu papel vai ser esse, é definir qual é a posição da empresa e quais são os verdadeiros interesses que estão por trás. Parece fácil, mas não é. Se eu te perguntar qual é o interesse de João, você me responderia o suco? Se eu te perguntar qual é o interesse de Maria, você me responderia o quê? A casca? Não, não é a casca. Enfeitar o bolo da avó pode ser um interesse, mas mais que isso, agradar a avó. Aí você fala: Glauco, você está pegando no meu pé. Não estou. Por quê? Quando eu traço o interesse de forma equivocada, eu vou conduzir toda uma negociação de forma equivocada. Se você fala que é a casca e o outro que é a casca também, mais uma vez eu vou ter conflito. E muitas vezes entender qual é o interesse é o que vai fazer com que você desate o nó de um processo de negociação. Qual é o meu interesse? Qual é o interesse da outra parte? E eu ouvi aqui, né, foi o Molina, não foi isso? Falando exatamente sobre os interesses do fisco e os interesses da empresa, e que muitas vezes partir para uma barganha posicional não resolveria o interesse nem do fisco e nem da empresa. Soluções essas que crescem o bolo, ao invés de trabalhar com a falácia do bolo fixo, são mais inteligentes, geram maior retorno e um esforço menor. Porque na negociação cooperativa, o esforço vai ser menor do que na negociação cooperativa. Mas isso parte que eu entenda o interesse da empresa e o interesse do fisco. E aí é o pulo do gato. Você foge da falácia do bolo fixo. Olhando esse gráfico aqui, de uma maneira resumida, na competitiva os negociadores são adversários. Na cooperativa, ele é um solucionador de problema. A meta da competitiva é a vitória, ao passo que a cooperativa é um acordo sensato entre as partes. Na competitiva, eu foco na posição, eu foco nas exigências, eu quero isso, eu quero aquilo, eu estou exigindo. Na cooperativa, eu procuro entender o que está por trás daquela exigência, que são os interesses. Na competitiva, a base está na substância, ao passo que na cooperativa é o relacionamento entre as partes. O resultado de uma é fixo, a falácia do bolo fixo. O outro é crescente, eu cresço o bolo antes de dividir. A energia da competitiva é muita, vocês ficaram 0-0, na outra, o esforço é menor, eu faço um 20-20, um 10-10, eu maximizo o resultado. O desgaste de um é grande, pode inclusive gerar uma escalada irracional. O outro é pequeno, porque eu trabalho o modelo do cede-cede. Você cede e eu cedo. Você faz o seu dever de casa, você não burla o fisco, e eu cedo do meu lado também. É o cede-cede. Você flexibiliza, eu flexibilizo. Isso chama-se grau de flexibilidade.
que é grau de flexibilidade? O quanto eu estou disposto a ceder em prol deste acordo. O grau de flexibilidade. Entendendo esse modelo da negociação competitiva e cooperativa, alguns me perguntam, Glauco, a cooperativa parece ser tão mais interessante, eu sempre vou negociar de forma cooperativa? A resposta é não. Porque a base da negociação cooperativa é o relacionamento. E se eu não tenho tempo para desenvolver relacionamento, onde é que eu vou cair? Na competitiva. Se eu tenho um nível de poder muito superior ao outro e acredito que isso vai se manter no futuro, eu também posso negociar de forma competitiva. Se o outro insiste em negociar de forma competitiva, apesar de eu mostrar para ele que é benéfico negociar de forma cooperativa, mas ele insiste, o que eu faço? Eu faço competitiva. Né? E aí eu volto, novamente, chamo a palestra do Molina falando, ok, eu quero ser cooperativo, mas você não está deixando, você não está permitindo. E aí você mostra o seu nível de força, seu nível de poder. O segundo coisa interessantíssimo que a gente entenda, quando se fala em negociação, é que a forma como cada um de nós vê a realidade depende da nossa percepção. Cada um de nós tem como se fosse uma caixa preta aqui dentro, que afeta a forma que você vê a realidade. Uns podem ver esse copo meio cheio, outros vão ver meio vazio. A percepção de cada um está afetando a forma como você vê essa realidade. Alguns elementos afetam a sua forma de ver a realidade. A sua formação acadêmica, por exemplo, afeta. Se você pegar, por exemplo, um engenheiro e um psicólogo, ele vai ver o problema da mesma forma? Provavelmente não. Os modelos mentais construídos na faculdade de psicologia são muito distintos da faculdade de engenharia. Então, formação acadêmica, crenças, valores, cultura, tudo isso está afetando a forma como você vê a realidade. Por isso que é tão importante, num processo de negociação, acima de tudo, se colocar no lugar do outro, ver o mundo como ele o vê, ver o que o motiva para que você tenha argumentos que façam sentido ao outro. Cada um de nós é um mundo, é uma caixa preta distinta. E quando muitas vezes temos negociações com culturas diferentes, e quando eu falo cultura, não só entre países, mas culturas organizacionais, nós temos que ter essa maleabilidade, essa flexibilidade. Uma negociação, por exemplo, entre um americano e um chinês. São culturas muito distintas. A cabeça americana, modelo mental norte-americano, time is money, tempo é dinheiro. Eu trabalhei na Coca-Cola, eu tinha um diretor que ele falava, work smart, not hard, trabalhe de forma inteligente, não de forma árdua. Era isso que ele falava. Glauco, toda vez que você está trabalhando de forma árdua, é que você não está usando aquilo, tutano. E tempo é dinheiro. Mas isso é uma caixa preta, não é a única. Se eu for para um outro lado, para o chinês fala, tempo é relacionamento. Andar devagar para depois andar rápido. Andar devagar aonde? Na construção da confiança. Negociação com o chinês, enquanto não confia, a negociação é amarrada, ela é lenta, e depois ela começa a acelerar. Para eles, né? Shiku Nailau, esforço e dedicação. Grande parte da população chinesa vem do campo. E lá tem isso de trabalhar de forma inteligente e não de forma árdua? Não, é trabalhar de forma árdua. No campo não tem essa, é de forma árdua. Então eu tenho dois modelos, duas caixas pretas bem distintas. Quando eles se encontram, olha que interessante. O chinês fala, venham a Pequim, queremos negociar com vocês. E aí os americanos falam, pô, mas 20 e poucas horas de avião, tempo é dinheiro, trabalhar de forma inteligente e não de forma árdua, vamos fazer uma videoconferência? O chinês fala, mas como é que eu vou desenvolver relacionamento numa videoconferência? Não, queremos que vocês venham a Pequim, conhecer nossas fábricas e assim por diante. O americano fica pé da vida. Ah, é? Então eu vou mandar para lá aquele garotão de 40 anos, pitbull, alto potencial, high potential, vamos mandar para lá, é o que eu tenho de melhor. Vamos dar uma lição nesses chineses. Só que chega lá,
O garotão de 40 anos da empresa chinesa se depara com um sênior de 98 anos da empresa chinesa. E ele olha para aquele rapaz e fala: eles não querem negociar de forma séria conosco. Primeiro, não querem vir a Pequim. E agora quem eles mandam? Este neófito, este novato. Quando nós estamos negociando, sempre estaremos negociando no campo das percepções. É o que eu chamo de duelo das caixas pretas. A ZAP, é o termo técnico que se fala em negociação. A ZAP, ou zona de acordo possível, é definida pela distância das percepções dos negociadores. Quando nós estamos negociando preço, muitas vezes, não é isso? Um acredita que é 1.000, o outro acredita que é 3.000. O que fala 1.000 vai fazer argumentos, vai usar uma série de argumentos para trazer o outro para a sua realidade. Argumento, a retórica, a tua habilidade de argumentação. Vale chamar o filósofo Protágoras, que com seus discípulos, ele ensinava essa arte de se colocar no lugar do outro. Protágoras, nas praças, ele botava lá os discípulos e falava: você é a favor ou é contra a pena de morte? Desafiava. Eu sou a favor da pena de morte. Então argumente, defenda essa posição. E aí o discípulo falava: pega um serial killer, uma pessoa que matou 10 pessoas, merece a vida esse sujeito? Imagina que fosse seu filho que tivesse morrido. E mais, você vai colocar esse cara dentro de um presídio onde a sociedade vai financiar esse infrator? Eu sou a favor da pena de morte. E aí ele pegava o mesmo discípulo e falava: ok, agora mude a sua posição, você agora é contra a pena de morte. Então, mesmo aquele que com toda a sua argumentação dizia a ser a favor, agora ele tinha que ser contra. E ele virava e falava: por acaso você é Deus para tirar a vida de uma pessoa? Quando você mata uma pessoa, você está sendo tão assassino quanto ela. Você por acaso é Deus? Perceba, o mesmo argumento que ataca é o mesmo que defende. E quando a gente consegue se colocar no lugar do outro, botar o sapato do outro, a negociação ela fica mais eficiente, porque a gente melhora a nossa habilidade de argumentar. Outra habilidade, pensando nisso, ao entender o outro, eu vou te trazer um modelo chamado modelo de dominância cerebral de Ned Herman. Ned Herman desenvolveu um modelo em 4 quadrantes que você rapidamente vai conseguir identificar o perfil daquela pessoa e dessa forma montar bons argumentos. Então rapidamente eu vou te passar esse modelo que vai te ajudar no dia a dia, sem dúvida. Os 4 perfis do Ned Herman, ele trabalha com 4 quadrantes. O superior esquerdo é o analítico, inferior esquerdo, controlador, inferior direito, relacionamento, superior direito, criativo. Segundo o Ned Herman, todos nós temos um pouco de cada quadrante. Alguns vão ter um percentual maior de um quadrante ou menor, mas todos nós temos um pouco desse quadrante, de cada quadrante. O lado esquerdo é o lado da razão, o lado direito é o lado da emoção. Eu vou ser aqui um pouco caricato, eu vou exagerar ao falar da característica de cada um deles, vocês provavelmente vão se ver ou ver pessoas à medida que eu vou falando, mas eu vou ser um pouco caricato, para que fique marcada a diferença desses 4 quadrantes. Vamos começar pelo analítico. Uma característica do analítico é que é foco em resultado. São aquelas pessoas que vai subir o Everest, o que ela faz? O importante é chegar no cume. E se alguns morreram pelo caminho? Faz parte do processo. Quer amigo? Vai para o Facebook. Não é isso? Quer amigo? Vai para o Facebook. O mundo é mau. É aquele diretor de vendas, não está dando resultado, o que faz? Demite. Esse aqui é o perfil analítico. São pessoas que falam o que pensam. Elas são extremamente objetivas. Não tem tempo para gente prolixa. Então, se você está negociando com um analítico, não demore, não seja prolixo, vá direto ao assunto. Mostre números, gráficos, eles adoram.
Então, se você está negociando com o analítico, relatórios sucintos, nada de calhamaço, relatórios rápidos, sucintos. Agora, com o analítico, reuniões também rápidas. Às vezes vale a pena você mandar um relatório ou mandar uma apresentação antes, ao invés de você fazer a apresentação pessoalmente. Ponto negativo do analítico: às vezes ele é visto como arrogante, prepotente, dono da verdade. Pela sua característica de falar o que pensa, muitas vezes ele é visto dessa maneira negativa pelos outros perfis. Ele é arrogante, prepotente, dono da verdade? Não que seja, mas a percepção dos outros, às vezes, o vê dessa maneira. Esse é o nosso perfil analítico. Foco no resultado, objetividade, números e gráficos. Descendo aqui um pouco mais, eu tenho o nosso perfil controlador. Ainda do lado esquerdo, o lado da razão. Pessoas controladoras, se o analítico gosta de resultado, o controlador gosta de segurança. Você vai conquistá-lo pela segurança. Pessoas controladoras não gostam muito de mudança. É aquele sujeito que vai para o trabalho sempre pelo mesmo caminho. Vai comer no restaurante, sempre no mesmo restaurante no domingo. E o orgasmo é quando o garçom fala: senhor, o de sempre? Sabe que não vai estragar o domingo dele, que o prato vem daquele jeitinho. Às vezes tem até aquela mesa cativa naquele canto do restaurante. São pessoas o quê? Detalhistas, planejadas, organizadas, metódicas, que gosta de muita informação para tomar decisão. Então, se eu estou negociando com um controlador, o que eu faço? Eu dou um relatório sucinto? Não, eu dou o calhamaço. Eu dou muita informação para ele se sentir seguro. Perfeito? Com ele, não adianta você falar assim: olha, eu trouxe um modelo aqui que é inovador, você vai ser pioneiro na utilização desse modelo. O quê? Virei cobaia? Estou fora, vai testar isso lá em Santa Catarina, depois você traz para mim. Dá lá para o Fabiano, para mim não. Não é assim? Esse é o controlador. Então, com esse cara, você tem que dar: olha, esse modelo já foi testado aqui, assim, 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 e estou trazendo para você. Maravilha, está aprovado, testado, estou dentro. Pontos negativos do controlador: às vezes ele é visto como o quê? Amarrado, roda presa, burocrata. São as críticas que se faz. Tranca-rua, que fala aqui às vezes no sul, o cara é tranca-rua, que é o controlador. Agora, ele tem muita credibilidade ao falar, porque ele não é leviano. E se você está lidando com um controlador, não erre nisso, não fale no campo do achismo. Ele quer dados e fatos. Ele não tem paciência para quem fica no campo do achismo. Esse é o controlador. Tá ok? Vimos o analítico, vimos o controlador. Agora vamos para o nosso lado direito, aqui do lado da emoção. Começarei com o relacionamento, que é o oposto do analítico. Então eu tenho o analítico aqui, o seu oposto é o relacionamento. O analítico não gosta muito de pessoas, não tem muita paciência para pessoas. Ele é objetivo. O relacionamento adora pessoas. Então é aquela pessoa que você sai para almoçar, ele fala 2 horas de amenidades e você fala: que hora a gente vai começar a falar de negócio? Reunião de relacionamento não acaba nunca. Junta uma mesa de relacionamento, é papo e tal. O que acontece? O relacionamento, até o olhar dele é diferente. O analítico te vê como um recurso humano. Como é que esse cara vai gerar resultado para mim? Ele te vê como um recurso humano. O relacionamento te vê como ser humano. Então, os olhos, são a janela da alma. O relacionamento, ele gera empatia com muita facilidade. Ele conquista as pessoas. Isso é o lado bom. O lado ruim do relacionamento, e quem é relacionamento sabe que vai me entender, você é para-raio de maluco. Porque todo mundo vem te contar os problemas. E a culpa é tua, tá, pessoal? Porque a pessoa chega para um analítico, começa a falar, o cara: não, beleza, tudo bom, depois a gente se fala e sai. O relacionamento: é mesmo, me conta, não é possível, isso aconteceu contigo? Pronto. A noção de tempo para o relacionamento é uma coisa surreal, porque ele tem todo o tempo do mundo para você. São pessoas que têm uma habilidade fantástica de ouvir os dois lados da moeda. Então, você tem razão, entenda o seu lado, mas o Fabiano também tem razão. E o analítico fica pé da vida. O cara é em cima do muro, ou é preto ou é branco, é certo ou errado, mas o relacionamento consegue se colocar no lugar do outro. Outro dia eu estava tomando um chopp com um amigo meu, e eu brinquei com ele, eu falei: esse chopp é vermelho. Aí ele falou:
história é essa? Chopp é vermelho? Chopp é amarelo, você bebeu demais, vou pedir a conta. Eu falei, não, cara, esse chopp é vermelho. Ele, não, chopp é amarelo. Eu falei, faz o seguinte, sai da sua posição da mesa e senta aqui onde eu estou sentado. Perfeito? De fato, onde eu estava sentado, atrás tinha um banner da Coca-Cola. Tinha verdade no que eu estava dizendo? Tinha. E tinha verdade no que ele estava dizendo? Tinha, mas nós estávamos em lados opostos. E o relacionamento consegue ter essa habilidade de se colocar no lugar do outro e ver que o chopp pode ser amarelo, mas o chopp também pode ser vermelho. Ao passo que o analítico só vê que é preto ou branco. Não tem cor. É certo e errado. O relacionamento, por essa sua habilidade, né, de ser muito complacente, muito amigo das pessoas, ele pensa primeiro no grupo antes de pensar em si, acaba que ele vai engolindo muito sapo. E o dia que ele estoura, o relacionamento fica mais analítico do que o próprio analítico. Ele fala o que pensa, o que não pensa e que não deveria pensar. Quem conhece relacionamento sabe o que eu estou dizendo. É aquele dia que a casa cai. O ideal, quando está tupete em pé, sai de perto. Não é assim? Então esse é o relacionamento. Críticas ao relacionamento. Muitas vezes eles são vistos como pessoas, né, muito boazinhas, né, que fracas, frágeis, né, na organização. As pessoas se beneficiam disso às vezes, então é o lado negativo do relacionamento como ele é visto. Terminando, o oposto do controlador é o nosso querido amigo criativo. E como é que é o criativo? Na verdade, o controlador não gosta de mudança. O criativo adora mudança. E eu vou confessar uma coisa para vocês, pessoal. Ter um chefe analítico já é difícil, porque ele nunca te elogia. O que você faz não é mais que a sua obrigação, não é assim? Agora, ter chefe criativo também não é fácil, porque todo dia o filho da mãe acorda com uma grande ideia. Todo dia um novo projeto, que é um novo modelo, que é um novo isso, que é um novo... E você, e aquele ali da semana passada? Meu querido, aquilo é passado, olha para frente. Olha isso, para frente, o negócio que a gente começou semana passada. O criativo, ele é aquela pessoa que pensa fora da caixa. É aquela pessoa que o tempo todo, ela está buscando o futuro. É fácil você ver o criativo nos dias de hoje. Ele tem sempre um celular que ninguém tem, um carro que ninguém tem, e ele gosta de mostrar, olha, chegou um novo iPhone 6 aqui, ó, ninguém lançou, ele já tem. Ele te mostra tudo, e tal, como é que funciona. O carro dele é colecionador, né? E ele gosta muito de chocar, às vezes, na forma de vestir. Então, suspensório, gravata borboleta, chapéu de Havana, pode ter certeza que é criativo, né? Você descobre. E uma coisa que a gente tem que entender, como é que eu conquisto o criativo? Visão de futuro e ego. De todos os perfis, o criativo é o mais egóico. Então, o pessoal da arte, da música, da tecnologia de ponta, o pessoal do Vale do Silício, já viu o pessoal lá do Vale do Silício? Eles se vestem totalmente diferente de todo mundo, o escritório é diferente de todo mundo, tem hábitos, né, é uma outra tribo, porque eles são criativos. Agência de publicidade atrai muito criativo. Eu trabalhava com a Macan, né, na Coca-Cola. Então, chegava na Macan e falava, olha, eu tenho um projeto, estou pensando em fazer assim. Aí o cara olhava para mim, Glauco, isso não vai funcionar. É assim, ó, toque de genialidade. Nunca imaginar isso. Aí elogiou, ele faz tudo. Agora, se você falar, não, mas isso aí já foi feito várias vezes, para quê? Não te entregava o produto. Então, o elogiar. Está com o chapéu de Havana, você fala assim, olha, essa aqui tem requinte de crueldade, pessoal. Chapéu de Havana, posso te falar uma coisa? Sempre tive vontade de usar, nunca tive coragem. Aí ele, mas também, né? Estilo, ou você tem ou você não tem, amigo. Isso não é para qualquer um, não. Tem que se garantir muito para botar esse chapéu, essa gravata aqui e esse suspensório. Ou seja, então, o elogio, elogia, porque ele cai nessa. Agora, negativo dele, né, que são as críticas, o controlador fica de cabelo em pé com ele, porque de todos os perfis é o que mais no achismo, ele acha milhões de coisas, e o controlador fica como? Fica pé da vida, mas cadê o PNL disso? Cadê o financeiro desse negócio? Não, mas isso é um projeto revolucionário, acredita, isso é uma visão, isso vai mudar o nosso segmento. Você está sempre assim. Se o cara for criativo e tiver baixa dosagem de controlador, o que vai acontecer? Ele vai
o tempo todo inventar, mas vai ter dificuldade de executar. Então, o criativo extremado com baixa dosagem de controlador, ele tem dificuldade de executar. Pessoal, para terminar o nosso encontro de hoje, eu vou te falar como é que é o encontro dos 4 perfis, tá? O criativo chega no grupo e fala: pessoal, olha só, o futuro é mais importante do que o passado. Afinal de contas, é lá que eu vou passar o resto da nossa vida. É lá que a gente passa o resto da vida, então o futuro é mais importante que o passado. O controlador fala: não, você está enganado. É importante você entender o passado para saber de onde você veio. Entender o presente para saber onde você está. Para aí sim você saber para onde você vai. O que importa é o processo. O analítico fala: não, vocês dois estão errados. Tem nada disso. O passado é história. Perfeito? O futuro é mistério. O que importa é o presente, que é onde se faz resultado. E o relacionamento responde, sabe o quê? Pessoal, muito bacana isso que vocês falaram. Vamos tomar um chopp para confraternizar e filosofar? Pessoal, muito obrigado a todos vocês. Foi um prazer.